Oi, hoje eu vou falar sobre alguns acontecimentos escandalosos que têm acontecido no mundo, principalmente no meio cristão. Bom, tem saído bastante notícias, a respeito de líderes religiosos, onde eles estão tendo atitudes, falando, se comportando de maneira escandalosa, de maneira que faz com que o nome de Deus seja difamado, onde as pessoas acabam tratando o evangelho de qualquer jeito, com base na conduta daquele que se diz crente, E alguns acontecimentos, eu percebo que, pra mim, na minha opinião, não são escandalosos, no sentido de que eu já esperava que acontecesse, mas é escandaloso para aquele que a gente diz que tá no mundo, que no caso seria aquela pessoa que não serve a Deus, é assim que geralmente nós cristãos nos referimos a essas pessoas que não servem a Deus, os que estão no mundo, A gente também tá no mundo, mas a gente não é do mundo, E, enfim, essas pessoas, elas se escandalizam, porque elas acabam vendo uma pregação de um jeito e uma conduta totalmente contrário, É aquela coisa, a hipocrisia. E aí você pode falar assim, mas Vitória, você vai julgar as pessoas da tua comunidade? Não exatamente. Aí entra um outro ponto, que a gente geralmente fala assim, só quem pode julgar é Deus, quem somos nós para julgar o nosso irmão? O que Deus condena é o julgamento hipócrita, é eu chegar e te condenar sendo que eu faço coisas piores, ou eu falho de qualquer maneira, entendeu? Assim como você, como se eu não tivesse moral para te cobrar algo. É esse julgamento que ele condena, o julgamento hipócrita. Mas ele fala assim, pra gente advertir um ao outro, pra gente se ajudar mutuamente e pra gente aconselhar. Se o irmão tá em erro e a gente pode falar, a gente tem ali a palavra da verdade, então é sempre pra gente orientar os nossos irmãos, não é pra gente condenar por condenar, mas é pra gente julgar o comportamento dele baseado na palavra de Deus, tentando trazer ele pra verdade, E então, eu tô um pouco gripada. E aí, esse líder religioso, desde que eu era criança, ele é muito assim, idolatrado pelos cristãos, Pelas pessoas que fazem parte da minha comunidade. E desde criança, eu não sentia, assim, um vínculo com ele, Porque a gente se dá bem, às vezes a gente vê um cantor, vê alguém famoso que tá na mídia, a gente de alguma forma se conecta com essa pessoa. Mas eu desde pequena, não. Só que o público, qual eu faço parte, idolatrava bastante, Idolatra esse tipo de pessoa, põe como homem, como mulher de Deus, como ungido, Principalmente porque tem dinheiro, ou é uma pessoa que é publicamente, assim, muito valorizada diante da sociedade, tem poder, essa é a verdade, E julgando, as suas obras, como eu falei, o julgamento hipócrita ele é condenável, mas o julgamento justo não. E a gente percebe que pelos frutos, a gente conhece a árvore, pelo fruto a gente conhece se a pessoa serve a Deus, se ela é um cristão convertido ou não. Então o Senhor, ele fala a respeito do fruto do Espírito, Que aí ele fala sobre a temperança, ele fala sobre a benignidade, ele fala sobre o domínio próprio, sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz. Diversos aspectos que o crente convertido, ele tem. Porque quando ele nasce, de novo, ele nasce do Espírito, então ele tem essas características que o Espírito proporciona pra ele. E aí eu sempre percebi nessa figura religiosa, sempre que ele tentava se colocar, se posicionar, era sempre com palavras muito ríspidas, sabe? Com palavras muito agressivas e sem necessidade, porque a gente pode se revoltar contra uma situação sem precisar demonstrar ódio, sem precisar demonstrar arrogância, orgulho. E é isso que eu percebo nessas palavras. E às vezes a gente normaliza muitas coisas, por exemplo, o cristão chama palavrão. Isso não é normal, gente. A gente normaliza porque às vezes a gente vai se acostumando com as coisas. Eu, desde que eu era criança, eu lembro que tinha um caso de um pai de um amigo meu, que ele era pastor e ele chamava palavrão. E desde aquela época eu já achava aquilo muito bizarro. Porque desde que eu me entendo por gente, o crente, ele precisa ser diferente, Eu não falo diferente só na questão exterior, que é importante a gente ser, mas principalmente na nossa conduta. Então, eu já achava aquilo muito bizarro, muito estranho, E a palavra do Senhor fala sobre que a gente vai prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. E ele condena as palavras torpes, se eu não me engano é assim que pronuncia torpes ou é torpes. E enfim, que justamente são essas palavras que não é pro crente estar falando, sabe? Que são palavras de ódio, são palavras chulas, são palavras que não é pra gente estar falando realmente, porque não combina.